Cześć, galera! Aqui é a Marta e seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma aula de polonês no canal do Brazulaca. Hoje a gente vai aqui começar uma série nova no canal. Foi o Cris que deu a ideia aqui, uma sugestão, uma inspiração para mim. Ele falou, Marta, talvez seria bom ter algumas aulas no canal onde você tivesse umas histórias, então tivesse um texto, e com a base nesse texto você ensinaria as coisas em polonês. Eu gostei muito da ideia e depois fui pensando. No final, cheguei à conclusão de que no começo é bom começar com diálogos, porque nas histórias tem às vezes alguns vocabulários um pouco mais avançados e eu quero começar com o básico. Então, com diálogos já é mais fácil, porque é aquilo que a gente fala no dia a dia. Então, assim que a gente vai aprender polonês agora, nesta aula hoje, e algumas outras ali no futuro, inclusive se tiver algum tópico, algum diálogo que você gostaria de aprender, que você gostaria de utilizar para aprender a estudar polonês, escreva para mim nos comentários. Também, inclusive, gostaria de saber se você gostou desta ideia. Depois da aula, queria saber se você gostou da aula, porque é uma coisa nova. Então, novidade isso aqui. Então, vamos lá. Vamos começar com o primeiro episódio desta série aqui no canal do Brazulaca. Aprenda polonês com diálogos, e o nosso diálogo de hoje, deixa eu ver se está tudo funcionando bem, parece que sim, ok? Então, o nosso diálogo de hoje se chama Nowy sąsiad, em polonês, ou um novo vizinho, em português. Vou mudar aqui para a tela do computador, ok? Acho que você agora já deve estar vendo a minha tela do computador. Temos o documento PDF com o diálogo. Primeiro é só diálogo em polonês, mas depois temos aqui uma tabela com diálogo em polonês e em português do lado, ok? Primeiro, então, eu vou ler este diálogo todo em polonês, só em polonês, e depois vou passar para aquela parte que a gente tem em polonês e português e vamos traduzir. Combinado? Então, vamos lá. Aqui as anotações, tanto esse documento quanto as anotações, ficam disponíveis para você na descrição. Isto aqui é um link do bônus, onde você pode baixar o documento, e as anotações aqui, que eu vou colocar no bloco de notas, você pode copiar da descrição do vídeo. Combinado? Vamos lá. Então, vamos para o nosso diálogo. Nowy sąsiad. Robert. Dzień dobry. Mam na imię Robert. Mieszkam na parterze. Dzień dobry, Monika. Dzień dobry, jestem Monika. Miło mi. Mnie również. Czy pani mieszka tu od dawna? Tak, od 3 lat. A pan? Przeprowadziłem się wczoraj. Skąd pan jest? Z Krakowa. A pani? Jestem z Wrocławia. Do zobaczenia, pani Moniko. Do widzenia, panie Robercie. Tentei aqui mudar a voz para ter duas pessoas. Não tinha treinado antes, não sei como ficou, mas espero que deu para acompanhar aqui mais ou menos. Agora, então, vamos analisar esse diálogo passo a passo, ok? Polonês, português. Vamos lá. Robert e Monika são nomes poloneses. Monika seria Mônica em português e Robert, acho que é Roberto, acho que tem esse nome em português. Ok, então vamos lá. O que o Robert fala aqui no começo? Dzień dobry, mam na imię Robert. Mieszkam na parterze. O que isso significa? Bom dia, meu nome é Robert. Moro no térreo. Dzień dobry é bom dia, não é? Vamos lá, anotar. Dzień dobry. Bom dia. Só dzień não significa bom. Só dzień significa dia. E só dobry significa bom. Então, na verdade, a gente fala ao contrário. A gente fala dia bom, tá? Então, dzień significa dia e dobry significa bom. Ok. Então, temos aqui, dzień dobry, bom dia. Mam na imię Robert. O que isso significa? Meu nome é
Robert, né? Esse mam na imię junto, traduzimos então como meu nome é. Mas não é literalmente isso, porque na versão em polonês não temos nem a palavra meu e nem a palavra é, tá? Temos a palavra nome daqui, que é imię. Imię realmente significa nome, mas é só o primeiro nome. Mam significa tenho. E aqui na é em ou em cima de, aqui um pouco como se fosse como. Então, a gente não usa a estrutura meu nome é em polonês. A gente fala mam na imię. Tenho de nome, tenho em nome, tenho como nome. Mais ou menos isso. Então, esse na verdade, não tem nem como eu traduzir aqui. Ok? Por isso, eu vou deixar só esta estrutura. Tudo junto. Mam na imię. Que, na verdade, significa meu nome é. Tá bom? Robert é Robert, né? Então, já temos dzień dobry. Mam na imię Robert. Bom dia. Meu nome é Robert. Mieszkam na parterze. Moro no térreo. Mieszkam significa moro, ok? Mieszkam é moro. Na parterze, no térreo. Então, é no andar zero, na verdade, né? No andar ali, no nível da terra. O primeiro andar, mas pra gente é o andar zero. Não, o primeiro é o andar zero. Então, como você pode ver aqui, de novo temos o nosso na. Só que neste caso, na parterze junto, significa no térreo. Por isso eu falei que na pode significar em, às vezes, né? E só esse nível térreo, só o andar número 0, seria parter. Parter em polonês. Significa térreo. Então, vou colocar aqui andar 0, tá? Ok, muito bem. Então, dzień dobry. Bom dia. Mam na imię Robert. O meu nome é Robert. Mieszkam na parterze. Moro no térreo. Dzień dobry. Mam na imię Robert. Mieszkam na parterze. Bom dia, meu nome é Robert. Moro no térreo. E o que a Mônica respondeu aqui? Mônica fala: dzień dobry. Então, bom dia aqui, de novo, né? Jestem Monika. Eu sou a Mônica. Eu sou a Monika, né? Porque é um nome polonês. Jestem significa sou. A gente não fala eu sou normalmente. A gente fala só sou. Ok? Porque se a forma do verbo é sou, a gente já sabe que é eu sou e não você sou. Não. Eu sou. Então, a gente fala só sou. Jestem Monika. Sou a Mônica. Miło mi. Miło mi, de novo, é uma estrutura que eu vou anotar junto. Miło mi significa prazer, tá bom? Tipo, prazer em conhecê-lo, por exemplo. A gente pode falar miło mi. É como se fosse simpático para mim. É bom te conhecer. E nesse sentido, tá? Em português a gente fala prazer. Não é literalmente essa palavra, mas esse é o sentido. Essa é a função. Miło mi, prazer. Então, temos aqui, Mônica responde, dzień dobry, bom dia. Jestem Monika, eu sou a Mônica. Miło mi, prazer. Dzień dobry, jestem Monika. Miło mi. I aqui de novo temos o Robert falando, né? Mnie również. Czy pani mieszka tu od dawna? Prazer. A senhora mora aqui há muito tempo? Esse mnie również não tem nada a ver com miło mi, né? E eu traduzi como prazer. Por quê? Porque mnie również é como se fosse eu também, para mim também. Mnie również. Então, por que eu traduzi como prazer? Porque não faz sentido aqui eu falar em português para mim também. Prazer, para mim também. Fica um pouco estranho, pelo menos para mim parece que é um pouco estranho. Mnie również literalmente seria para mim também, tá?
Mas o sentido disso é tipo prazer. E uma curiosidade, a gente poderia também colocar aqui miłomi de novo em polonês. Monika fala miłomi e Robert pode falar miłomi. Mas é muito comum a gente falar mnie również, para não repetir isso. A gente fala mnie również, tipo, para mim também. Prazer, para mim também, ok? Mnie significa para mim e również significa também. Czy só sinaliza que vamos ter uma pergunta. Então, temos aqui czy, significa que vamos ter uma pergunta lá na frente. Pani. Pani significa senhora. Olha que em polonês, aqui, isso é importante. Pani significa senhora. A gente trata por senhor, senhora praticamente todo mundo. Sem contar as crianças, é todo mundo pani ou pan, ok? Pani é senhora, pan, já você vai ver também no diálogo, é senhor. Então, é normal que em polonês, em um diálogo em polonês, você vê as pessoas se tratando por pan ou pani, senhor ou senhora. Eles podem ter 20 anos, cada um deles, ok? Não interessa, podem ter 18, ok? Mas é uma forma de demonstrar respeito. A gente não fala por tu, você, né, tu. A gente fala senhor, senhora. Tem uma certa distância. Se for um amigo, alguém da família, um ambiente tipo uma festa, já não. A gente já não se trata por senhor, senhora, ok? Com os meus pais. Eu falo normal, o meu irmão, os meus amigos, a família do Cris é em português. Mas enfim, tudo isso já é normal, tipo você, tu, ok? A gente chama pelo nome mesmo. Agora, quando é alguém que a gente não conhece, até na nossa idade, até quando é jovem, a gente trata por senhor ou senhora. Acho que as pessoas começam a tratar as outras por senhor, senhora quando tem uns 13, 14 anos, muitas vezes. Eu, quando ia num supermercado, numa loja, quando tinha 13, 14 anos, as pessoas já me chamavam de senhora, porque eu já não era uma criancinha. Então, já me chamavam de senhora. E é normal, é assim que acontece, ok? Então, não é estranho, é normal em polonês. Então, pani significa senhora, mieszka significa mora. Então, eu moro, mieszkam e você mora, ele e ela mora. Na verdade, você mora seria diferente, mas a senhora mora, então mora, ele e ela mora, é assim, mieszka. Mieszka. Mora. Tu significa aqui. E aqui, de novo, eu tenho que colocar junto. Od dawna. Junto significa há muito tempo. Ok? Não tem muito como dividir esses dois, porque dawno significa há muito tempo atrás. Há muito tempo. Od dawna é tipo desde muito tempo atrás. Então é há muito tempo. Ok? Então, vamos lá. Mnie również. Literalmente para mim também, mas tem a função do prazer, de prazer, né? Czy, vamos ter uma pergunta então. Pani, senhora, mieszka, mora, tu, aqui, od dawna, há muito tempo. Mnie również. Czy pani mieszka tu od dawna? Prazer, a senhora mora aqui há muito tempo? I ao que a Mônica responde. Tak, od 3 lat. A pan? Então, sim, há 3 anos. E o senhor? Tak significa sim. Sim. Od 3 lat junto significa há 3 anos. Mas é como se fosse desde... Não, desde 3 anos parece que é dos 3 anos de idade, né? Od 3 lat há 3 anos, vamos falar assim. Do, no geral, significa... não, do. Od significa de ou desde, normalmente, ok? Aqui tem esse papel de a. Trzech vem de 3, só que está declinado. Significa 3. E lat vem de lata, que significa anos, ok? A pan, a tem a função de nosso i aqui. A
E, neste caso, um pouco mais, mas e o senhor? Tipo, a pan, mas e o senhor? Ok? E o senhor, mas e o senhor? Pan, o senhor, como eu já tinha comentado. Então, tak, od 3 lat. Sim, há 3 anos. A pan e o senhor? Przeprowadziłem się wczoraj. Mudei me ontem. Przeprowadziłem się junto significa mudei me. Tipo, eu me mudei, né? Talvez seria mais natural falar assim. Eu me mudei, mas isso é mudei me. Przeprowadziłem significa mudei, nesse sentido de fazer uma mudança, mudar de casa, mudar de cidade. E się é essa parte me em polonês. Só o się você vai ver muitas vezes, porque todos os verbos reflexivos, então aqueles que em português tem o se, né? Mudar-se, vestir-se, lavar-se, lembrar-se de alguma coisa, esse se. Em polonês é się. Só que em português é um pouco mais difícil, porque se eu quiser falar você se mudou, eu falo você se mudou. Se eu quero falar que eu me mudei, eu me mudei. Nós nos mudamos, nós nos mudamos, né? Então, temos me, se, nós. Em polonês vai ser sempre się. Então, eu me mudei, eu się mudei. Você se mudou, você się mudou. Nós mudamos, nós się mudamos, né? Só que, claro, usando o verbo em polonês também. Mas esse się não muda. Então, esse się é se dos verbos. Vou colocar talvez assim, com um tracinho, para você não confundir com aquele se de fazer uma condição. Se você estiver na Polônia... Não é este se. É o se dos verbos reflexivos. E przeprowadziłem, mudei, no sentido de fazer a mudança, mas é a forma masculina de falar, porque um homem falaria assim, przeprowadziłem się, e aqui é um homem falando, né, Robert falando. Se a Monika fosse falar a mesma frase, ela falaria przeprowadziłam się. Os verbos no passado, em polonês, muitas vezes têm uma forma diferente para os homens e para as mulheres, tá? Então, só uma curiosidade. Você não precisa saber disso agora. Se você estiver começando a ler em polonês, não se preocupe com isso. Isso é uma curiosidade, tá? Lá mais na frente você vai ver. E é assim. Ok, então przeprowadziłem się, me mudei, mudei-me. Wczoraj significa ontem. Ok, então Robert responde aqui. Przeprowadziłem się wczoraj. Mudei-me ontem. E a Monika pergunta aqui. Skąd pan jest? De onde o senhor é? De novo temos o senhor, né? Skąd significa de onde. E jest. Pan significa senhor, né? E jest significa é ou está. Em polonês temos só um verbo para ser estar. E a forma do é ou está é jest. Então, skąd pan jest? De onde o senhor é? Skąd pan jest? E Robert responde aqui. Z Krakowa. A pani de Cracóvia. E a senhora? Z, então, significa de, ok? Z significa de, aqui. Z Krakowa é de Cracóvia, mas só a cidade de Cracóvia em polonês é Kraków. Ali está Cracóvia por causa da declinação. Eu também não vou explicar o que é declinação aqui, porque é uma outra aula, mas tem já no canal, se quiser aprender um pouquinho mais. Então, Kraków é Cracóvia, só a cidade, só o nome da cidade. Mas se eu quiser falar de Cracóvia, seria z Krakowa, tá? Z Krakowa. Gente, esse z, ele é como se fosse um S, z Krakowa. A pani, então, mas e a senhora, né? E a senhora, mas e a senhora? Jestem z Wrocławia, sou de Breslavia. Jestem significa sou, como a gente já tinha visto ali em cima. Z, de. Wrocławia vem de Wrocław, só que de novo está declinado, por isso temos Wrocławia. Então, só a cidade de Breslavia é Wrocław, mas se eu quiser falar eu sou de Wrocław, seria jestem z Wrocławia,
por causa da declinação, tá? Jestem z Wrocławia, sou de Breslavia. E Robert fala aqui simplesmente do zobaczenia, pani Moniko. Até logo, senhora Mônica. Do zobaczenia é um até logo. Do zobaczenia. Do, no geral, significa, às vezes significa para, às vezes significa até. Zobaczenia vem de zobaczyć, um verbo zobaczyć, que significa ver. Então, é tipo até mais se ver, até mais nos vermos, ok? Nesse sentido, é um até logo, no sentido é de um até logo. Pani Moniko. Pani, a senhora, continuamos nos tratando por senhor, senhora aqui. Moniko, por que ficou Moniko e não Monika? Por causa da declinação, de novo, em polonês. Um dos casos de declinação é um vocativo. Então, quando a gente está chamando alguém, a gente muda também a forma da palavra, ok? Então, e os nomes também declinam. Então, Monika aqui vira Moniko, tá bom? Então, do zobaczenia, pani Moniko. Até logo, senhora Mônica. E o que a senhora Mônica responde aqui? Do widzenia, panie Robercie. Então, olha, Monika virou Moniko e Robert virou Robercie no vocativo aqui, ok? Pani continuou igual, pani, senhora, e aqui, pani Moniko, mas pan, onde temos pan aqui? Skąd pan jest, de onde o senhor é? Virou panie, ok? É a mesma palavra, só que está declinada aqui. Então, faltou traduzir só o do widzenia. Do widzenia é o nosso tchau, é um tchau mais formal, ok? Então, é usado na escola para falar com os professores, é usado no supermercado para se despedir de alguém. Normalmente, com os amigos, a gente não vai falar do widzenia. Do zobaczenia pode ser, do zobaczenia é meio neutro, pode ser, tá? Não é muito formal e não é muito informal. Do widzenia já é mais formal, tá bom? Ok, muito bem. Então, aqui já é o final deste nosso diálogo de hoje. O que eu queria que você memorizasse, além do vocabulário, que você lembrasse, que você reparasse, é esse jeito que a gente se trata na Polônia, ok? Normalmente, quando você vai conhecer alguém na Polônia, você vai chamar de pan, pani, senhor, senhora. Não vai ser todo mundo por tu. Tipo, oi, aí, tá tudo bem? Como você está? Não. Vai ser olá, bom dia. Tipo, mais bom dia, na verdade, do que olá, bom dia. Como o senhor está? Tá? Então, é uma forma muito mais formal, um jeito muito mais formal que a gente tem. Ok, acho que aqui tá tudo traduzido. Se você ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários e eu vou ainda ler mais uma vez o diálogo em polonês, agora com essa tradução aqui do lado. Não vou ler a tradução, só vou... não tem muito como marcar assim, porque aí fica tampado. Vou marcar aqui assim, ok? No final. Tô pulando. Não sei se vai funcionar muito bem. Vou tentar, vamos ver. Vou ler o diálogo em polonês, você vai acompanhar aqui em polonês e em português, tá bom? Dzień dobry. Mam na imię Robert. Mieszkam na parterze. Dzień dobry. Jestem Monika. Miło mi. Mnie również. Czy pani mieszka tu od dawna? Tak, od 3 lat. A pan? Przeprowadziłem się wczoraj. Skąd pan jest? Z Krakowa. A pani? Jestem z Wrocławia. Do zobaczenia, pani Moniko. Do widzenia, panie Robercie. Vou treinar a minha voz para mudar. Mas, enfim, acho que deu para entender, né? Bom, espero que você tenha gostado da aula. Eu gostei de preparar esta aula aqui, gostei de fazer esta aula, ensinar você com esse diálogo agora. Acho que é um jeito muito prático de estudar polonês, porque você está aprendendo algumas frases que você pode usar depois no seu dia a dia. É só colocar, tirar o nome Robert ou tirar o nome Mônica e colocar o seu. Você pode falar onde você mora, né? Mieszkam, aí você já coloca
o nome da cidade, ainda teria que ser em, mas em é w em polonês só. W, ok? Um W. Mieszkam w. E você pode falar onde você mora. Você já vai saber falar prazer, que é miło mi. Você já vai saber perguntar de onde alguém é, skąd pani jest ou skąd pani jest, né? De onde a senhora é, de onde a senhora é. Jestem z Brasília, eu sou do Brasil, por exemplo, ou jestem z São Paulo, eu sou de São Paulo, pode ser. E você sabe também do zobaczenia, do widzenia, né? Até logo ou um tchau mais formal. Bom, espero que tenha gostado, então. Caso você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. Se tiver alguma sugestão, também deixe nos comentários. Eu sei que eu demoro às vezes para responder porque tem muitas coisas para fazer aqui e às vezes entre responder aos comentários ou preparar uma aula nova, eu escolho dedicar o tempo para preparar uma aula nova, mas espero voltar logo logo a responder aos comentários de vocês porque eu gosto muito dessa interação. E muito obrigada por todos os comentários, para todas as pessoas que já deixaram algum comentário ali no canal. Bom, e espero que vamos nos ver na próxima aula de polonês no canal do Brasulaca. Então, dziękuję bardzo i pa pa!